Shalom, eu me chamo Suzana, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus e esse é mais um vídeo do grupo Techuvá, o nosso grupo de leitura e meditação das Escrituras. E se você quiser saber mais informações, quiser fazer parte também, o link vai estar na descrição do vídeo. Bom, nós iniciamos agora um novo livro, uma nova leitura, né? Nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. É um livro maravilhoso e nesse vídeo nós vamos fazer uma rápida introdução e vamos falar sobre o primeiro capítulo, amém? Mas antes eu gostaria de orar com você. Papai, muito obrigada. Obrigada por esse momento especial de leitura. Obrigada pelo teu amor nesse dia em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos resgatou e nos aproximou do Senhor e da tua palavra. Eu peço, Pai, que nesse dia o Senhor fale conosco, fale através das tuas palavras, das tuas escrituras e que ela seja transformadora em nossas vidas. Que não venhamos mais a ser a mesma pessoa, mas que a tua palavra ela entre em nossos corações e faça um rebuliço, faça uma revolução, transforme nossas vidas. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que está lendo, que está assistindo, que está lendo os textos, assistindo esse vídeo, seja abençoado pela tua palavra e tenha a sua vida transformada. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O livro ele não é nomeado, mas a igreja primitiva já reconhecia Lucas como o autor. Acredita-se que ele escreveu aproximadamente entre 58 e 61, quando Paulo estava preso em Cesareia. Ele escreve esse livro, essa carta, né, para Teófilo, a quem ele faz o endereçamento ali. Mas ele escreve a nós também, a todos nós que recebemos esse livro, essa escritura, como realmente ensino e instrução para as nossas vidas, né? Nada se sabe sobre esse homem, esse Teófilo, mas o que a gente sabe ali é que o nome dele no grego significa amigo de Deus. O evangelho escrito por Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. Lucas ele não conheceu Jesus pessoalmente e era um dos seguidores mais leais de Paulo, acompanhando ele inclusive nas viagens. Ele era muito bem instruído na cultura grega e era médico de profissão, segundo o que Paulo conta ali em Colossenses, no capítulo 4. Lucas foi também o único gentil a ter os seus escritos no Novo Testamento. Ele tinha uma preocupação histórica nos escritos e ele também escreveu esse evangelho, além desse evangelho, o livro de Atos. Embora seja sinótico, né, junto com os livros de Mateus e Marcos ali, a maior parte dos conteúdos do livro de Lucas é exclusivo. Lucas ele apresenta Jesus como filho do homem, o perfeito homem de Deus, né, que veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Isso fala no capítulo 19, que a gente vai ler mais para frente. Ele deixa claro que a salvação é para todos e dá uma atenção especial às mulheres, dá uma atenção especial aos pobres, aos estrangeiros, às crianças, aos que sofriam, os rejeitados, como a história, por exemplo, do bom samaritano e do mendigo Lázaro. Lucas, ele entrevistou discípulos que estiveram com Jesus, né? Ele não conheceu, mas ele entrevistou outras pessoas. E olha o que ele diz aqui no começo, já no primeiro versículo até o 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi te escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o objetivo das narrativas aqui de Lucas é para que tenhamos a certeza da nossa fé, né? Quanto mais estudamos os evangelhos, mais edificamos, fortalecemos e aumentamos a nossa fé, mais convicção nós temos. Existem muitos ensinos nesse primeiro capítulo aqui. Ele é extenso, tem 80 versículos. Ele fala sobre o nascimento de João Batista, fala sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, mas sobre o nascimento de João Batista, é relatado que o seu pai, né, Zacarias, ele e sua mãe Isabel, eles já tinham idade avançada e ainda não tinham filhos. Então Isabel ela era estéril, né, assim como Sara no Antigo Testamento, lembra? E aí veio o anjo anunciando que eles teriam esse filho. E olha o que diz no versículo 14. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Tremendo, né? Batista, ele era aquele que viria antes do Messias, aquele que era anunciado
tanto pelo profeta Isaías como Malaquias, né? Para preparar o caminho, para abrir o caminho para a chegada do nosso Senhor, para converter os corações, né, do povo de Israel, porque ele, na verdade, ele pregava para o povo de Israel, para trazê-los de volta ao arrependimento, trazê-los de volta para o Senhor, para os caminhos do Senhor, né, que eles se perderam aí na religiosidade e, enfim, na vida deles. Mas uma coisa que me chama atenção aqui é que João Batista, ele, claro, ele veio, mas antes dele vieram seus pais. Voltando ali no versículo 6, se a gente voltar um pouquinho aqui no versículo 6, olha o que fala. Ambos, está falando de Isabel e de Zacarias, os pais de João Batista. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui, João Batista, antes de tudo, antes de ser quem ele foi discípulo dos seus pais. Eles o instruíram no caminho reto, temente ao Senhor. Ele via e ouvia o que seus pais faziam. Zacarias e Isabel foram testemunhas de amor e de temor ao Senhor. E eu achei isso maravilhoso, né, quando eu percebi. E outra coisa também, que diz ali no versículo 80, olha só, ele diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Ou seja, não foi só João Batista que renunciou por amor a Deus, né, pela vinda do Messias, pelo propósito que tinha na vida dele estabelecido, mas os seus pais também tiveram que renunciar, especialmente Zacarias, que era um sacerdote, e ele aceitou viver na região desértica para preparar o seu filho para o propósito dele, para o chamado que Deus tinha para a vida dele. Isso me fez refletir muito, sabe? Como que nós estamos nesses dias preparando os nossos filhos para a vinda do Messias? Isso é muito profundo, a gente precisa refletir sobre isso. Nós estamos aí preparando nossos filhos com escolas particulares, cursos, línguas estrangeiras, preparando para o mercado de trabalho, preparando para tantas coisas, ou né? Nós estamos preparando nossos filhos na instrução das escrituras, com renúncia, com obediência, com devoção ao Senhor. E será que nós renunciamos por amor ao Senhor? Nós abrimos mão de algo para estar com nossos filhos, ensinando o caminho que eles devem andar? Nós estamos mesmo sendo testemunhas para os nossos filhos? Eles estão vendo Jesus em nossas vidas? Aceitamos o chamado? Isso tudo é para a gente refletir, né? Mas com isso, eu também quero linkar a Maria, porque nesse mesmo capítulo começa ali o anúncio, a partir do versículo 26 começa o relato da Maria recebendo a visita do anjo. Então o anjo aparece para uma mocinha de aproximadamente aí uns 14 anos, que é uma idade que as meninas, as mocinhas já eram prometidas em casamento, né? E não era qualquer anjo ali que apareceu, né? Não foi qualquer anjo, foi o próprio Gabriel, né? O anjo Gabriel. Até onde eu sei, ele desceu para falar com Daniel, profeta Daniel, com Zacarias, que é o pai de João Batista, e agora uma mocinha, que é a Maria. E aí o que ele diz? Ele diz assim: mulher, fica agraciada, né? Você fica feliz, agraciada, porque Deus te ama muito a ponto de te escolher. Para quê? Para gerar aquele que é chamado Filho do Altíssimo. Maria, ela foi escolhida por Deus, apesar de ser jovem, ser inexperiente, não ser uma pessoa de destaque, não se fala nada sobre nada disso, né? Mas Deus a escolheu. Talvez poucos a conhecessem, mas o Senhor a conhecia. Ele conhecia o seu coração. Ele sabia que ela o amava, que ela o conhecia, que ela iria aceitar essa tarefa que era tão difícil para uma jovem judia que estava prestes a se casar, largar tudo, mudar toda a sua vida, correr riscos. Então, se a gente for analisar no lugar dela, Maria, ela era uma jovem, como muitas outras, né, de Israel, obediente aos pais, fiel ao que praticava. Ela estava noiva de um carpinteiro, que era uma profissão prestigiada. Então, tudo indicava que seria um bom casamento ali. E aí aparece um anjo. Tudo começa a mudar na vida dela. A primeira reação de Maria, né, quando ela vê o anjo ali, foi de espanto, foi de medo, né, de receio. Tanto que o anjo ali no versículo 30, ele diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. A primeira coisa que eu aprendo com Maria e que eu admiro profundamente nela é a disponibilidade que ela tem ali de dizer sim para o Senhor. O período em que ela vivia, as mulheres viviam exclusivamente para o matrimônio.
Então esse era o sonho dela, o sonho de toda mocinha judia. O grande dia estava chegando, estava tudo tranquilo, tudo certo. Aí naquele momento o anjo vem, explica tudo o que vai acontecer e ela sabe que vai mudar tudo. E a sua reputação? Imagina ficar grávida, não do seu marido, né? Não ter festa para o casamento, fazer um casamento às pressas, não ser do jeito que ela sempre sonhou, que ela gostaria, as coisas não acontecerem do jeito que ela queria antes. Então seria uma reviravolta na sua vida, ter que entregar tudo, entregar seu sonho em prol desse propósito do Senhor. E aí eu fico aqui me perguntando, quem faz isso? Qual de nós faz isso? Muitas vezes a gente fala, eis-me aqui, me use, mas a gente não entrega para o Senhor, nós retemos, nós recusamos, nós dizemos não para o Senhor muitas vezes, mas com Maria foi diferente. O anjo falou o que aconteceria e ela disse, eu sou sua serva. E se o Senhor disse que vai fazer isso na minha vida, então pode cumprir, pode fazer agora. Maria, ela não mediu consequência, ela não mediu esforço, ela não barganhou, ela não perguntou o que ganharia com isso. Ela não pensou no casamento, no marido, filhos, família, ela só disse, se é o que o Senhor deseja, cumpre em mim. Ela confiou no Senhor. Mas e nós? O que a gente diz? O que a gente pensa nessas horas? O que vão dizer de mim? O que eu vou ganhar com isso? Mas se eu vou renunciar a tudo isso, o que vai acontecer na minha vida de tão especial? Quando a minha disposição para Ele, para o Senhor, for maior do que o medo da reputação, do que o medo das consequências, então aí sim eu vou viver a melhor estação em Deus. Maria respondeu, ali no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu oro para que todos nós sejamos encorajados pelo Espírito Santo e sim, ter disposição para o Senhor sem medo, mergulhar nele verdadeiramente, ter coragem e ousadia para dizer, cumpra em mim e viver a melhor estação de nossas vidas nele. Amém? Eu vou ficando por aqui, convido você a continuar a leitura, ouvir Deus falar e fazer parte também do nosso grupo de leitura e meditação. Amém? Que Jesus abençoe sua vida.